E em verdade digo a vocês, nenhum profeta é bem aceito em sua pátria. Muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio e houve a grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. Ouvindo essas palavras de Jesus, encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade. Conduziram-no até ao alto do monte e lá queriam precipitá-lo. Ele, porém, passou por eles e retirou-se. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom estarmos juntos no programa Madrugada de Bênçãos, que começa agora, com a sua participação, com a sua graça, com as suas orações, unidos nesse programa maravilhoso, nessa bênção de Deus para nós. Com certeza nós queremos festejar as maravilhas do Senhor. Sem dúvida nenhuma, o Evangelho de hoje vai nos dar grandes imagens aqui para refletirmos, meditarmos, rezarmos e para que você possa participar também. Seja bem-vindo você que é a primeira vez que sintoniza o Madrugada de Bênçãos. Seja bem-vindo você que já é de casa. Muito obrigado pela sua audiência, porque você está aqui comigo fazendo o programa acontecer. Mas como você sabe, nós não podemos começar sem antes rezarmos, porque a oração nos une em um só corpo, um só coração, um só Senhor. Vamos rezar então para darmos início ao nosso programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nos colocamos em Tua presença e pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos unir num só coração, numa só mente, num só objetivo. Visita, Senhor, todos aqueles que hoje necessitam da Tua bênção, necessitam da Tua graça, necessitam do Teu poder. Ressuscita sonhos, ressuscitam, Senhor, aqueles que estão caídos, feridos, machucados, aqueles que estão danificados no corpo, na alma e no espírito. Derrama Teu Espírito Santo, Senhor, fortalecendo os fracos, quebrando as cadeias, fazendo, Senhor, o milagre acontecer em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, pela ação do Espírito Santo, que o Teu povo seja curado, que o Teu povo seja livre, que possamos nessa madrugada que o Senhor preparou para nós, recebermos graça, unção, poder. A cura possa acontecer em nossas vidas, a libertação possa fluir no nosso coração e que verdadeiramente, Senhor, possamos ter uma noite, uma madrugada abençoadíssima, Senhor, no poder da Tua presença. Nós consagramos esse madrugada de bênçãos ao Teu coração e ao Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Estaremos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Unidos em oração, eu só posso dizer muito obrigado desde já pela sua audiência, pela sua companhia, porque com certeza nós iremos estar juntos nessa madrugada até 1h30 da manhã. Olha que bênção! E hoje o tema é um tema de autoconhecimento, de reconhecer os seus limites, reconhecer aquilo que é seu, é meu, né? O tema hoje, fluindo da Sagrada Escritura, é justamente esse. Você é ciente dos seus pecados? Você conhece os seus limites? Porque quando falamos de pecado, logo nós pensamos uma coisa muito exterior, muito dos meus atos.
Mas quando falar de pecado, eu sempre volto à origem da palavra pecado dizendo, né? Os gregos diziam que pecado é quando você erra o alvo. E quantas vezes nós erramos o alvo querendo ser felizes, querendo alcançar a verdadeira alegria? Quantas vezes nós erramos com nós mesmos? Conosco nós ficamos querendo fazer tantas coisas e erramos. Erramos com os nossos amigos, erramos com as pessoas que amamos, erramos com os nossos familiares. Erramos o alvo para dizer, eu quero te amar, eu quero fazer o bem. Me permita falar algo que é pessoal, é algo que aconteceu comigo. Aqui eu creio que muitos já sabem desse evento, mas hoje vale a pena refletir ou recordá-lo. Todo mundo sabe que não é segredo que eu adoro comer, né? Comida é a coisa básica da vida do Padre Rafael. E uma certa vez eu cheguei em casa, já era quase meia-noite, e eu estava louco para comer um bolo de laranja. Isso mesmo, louco para comer bolo de laranja. Pelo amor de Deus, não me dê bolo de laranja. Eu já abro aqui um parênteses dizendo isso, né? Que eu contei isso já para tantas pessoas e todo mundo quer me servir um bolo de laranja. Eu não aguento mais comer bolo de laranja. Fecha parênteses. E eu queria comer o bendito bolo de laranja. Ora, fui lá, encontrei uma caixinha daqueles receitas prontas de bolo. Fui lá fazer o meu bolo de laranja. Bateu, fiz, coloquei no forno, fui tomar um banho, fui arrumar alguma coisa em casa. Bolo cheirando, eu disse, é hoje. Vou matar minha vontade de comer aquele bolo quentinho, com margarina e um bom chá. Ora, quando eu abro o forno, para minha grande surpresa, lá não existia um bolo, mas existia algo semelhante a biscoitos, porque o bolo, no lugar de crescer, ele diminuiu e ficou todo solado. Fiquei decepcionado, ferido, machucado, triste. Imagine gordo, com fome e frustrado. Era a minha situação naquela madrugada. Mas eu tomei a decisão, ainda cortei um pedacinho lá, tentando comer alguma coisa, não dava, muito feio a aparência. Joguei lá em cima da pia com uma decisão. Amanhã cedo eu vou jogar isso fora. E fui dormir frustradíssimo mesmo. No outro dia, quando acordei, lá estava à mesa, algumas visitas que estavam na minha casa, e alguém teve uma maravilhosa ideia de pegar aquele bolo que já estava destinado ao lixo, cortaram em pedaços menores, fizeram uma calda generosa de chocolate, jogaram sobre aqueles pedaços e serviram dizendo que era uma receita americana. Veja só a criatividade humana. Serviram e quem estava lá tomando café, os meus convidados comeram aquela receita que eu ia jogar no lixo, receita desandada, mas transformada pela calda de chocolate, comeram que foi uma beleza. E todos perguntavam, Padre Rafael, você não vai comer o bolo, né? A receita americana? Eu disse, não, eu estou de dieta, comecei hoje, porque eu sabia que aquela receita era a minha receita desandada. Porém, eles comeram tudo e depois que não tinha mais nada ali, eu comecei a meditar algo que até hoje me ajuda muito na oração. Eu comecei a ver que muitas vezes na minha vida, muitas das minhas receitas tinham desandado. Eu tinha projetado, eu tinha feito 1000 planos, de 1000 jeitos, e tinha saído de outra forma, de outra maneira. As minhas receitas desandaram muitas vezes, como eu creio que a sua também, em algum dado momento, deve ter desandado. Quem é pai, quem é mãe e olha para alguma situação com os filhos, tem a pergunta clássica, né? Olha para o Senhor e diz, Deus, aonde foi que eu errei? Olha para o casamento, olha para os amigos, ou alguma situação e pergunta logo, aonde foi que eu errei? Aonde foi que deu errado? A receita desandou. Porém, com esse fato, eu também, dentro dessa lição, medito sempre. Quando a minha receita dá errada, a receita de Deus sempre dá certo. Porque Ele vem com generosidade, Ele vem com amor, Ele vem com o Espírito Santo transformando a minha receita desandada em algo bom. Ele transforma a minha tristeza em alegria, o meu luto em festa, diz a Sagrada Escritura. Ele vem e olha os meus limites
Os meus pecados, São Paulo diz isso, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E quantas vezes nós paramos só no pecado? Quantas vezes eu não reconheço nem quais são os meus limites, os meus pecados? Talvez eu nem reconheça que eu tenha pecado. Há pessoas que dizem, né? Ah, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz mal a ninguém, não tenho pecado. E o próprio Jesus diz, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que saber quais são os meus limites, os meus pecados, eu tenho ciência disso. Se eu sou ciente, eu sou uma pessoa madura. Eu não fico só num lado da moeda, não fico só na beleza da vida, na alegria da vida, mas também sei os meus pecados, também sei os meus limites. Ora, sempre quando falo de pecado ou quando falo de algo que limita a nossa vida, para quem mora em São Paulo vai ficar muito fácil de você compreender. E você que tem a noção das grandes cidades de São Paulo. Nós temos um rio que corta basicamente a cidade de São Paulo de ponta a ponta, o rio Tietê, né? Então todo mundo conhece e sabe que chegou na cidade de São Paulo pelo mau cheiro e aquela aparência horrorosa daquele rio poluído, ou, em outras palavras, me permita falar, uma fossa aberta que cruza toda a grande cidade de São Paulo. Porém, quando você volta no rio, no curso do rio, lá na fonte do rio Tietê, na sua fonte original, onde nasce aquele rio, é águas cristalinas, águas puras. As pessoas pescam, as pessoas tomam banho, há peixe, há vida. E há esse contraste grandioso. A origem do rio, boa, santa, super agradável, super saudável. E a outra metade, poluída. Assim sou eu, Padre Rafael, assim é você, somos nós. Ora, nossa fonte, nossa origem é boa, é santa, é uma receita perfeita que não desandou, é a receita de Deus. Mas a outra metade é aquilo que nós vamos fazendo e vivendo a cada dia. Quanta poluição, quanta decadência, quanta coisa que vai contaminando a nossa vida e contaminando a vida dos outros, matando e sufocando a minha vida e a vida dos outros. Você tem ciência, você é ciente dos seus pecados, você tem consciência quais são os pontos de poluição que há aí no seu coração? Estamos no tempo da Quaresma, tempo propício para a mudança de vida, tempo propício para olhar além, para enxergar além. Não quero dizer com isso se você tem ciência dos seus pecados, se você é consciente dos seus limites, das suas poluições, não quero dizer que você tenha que parar nelas, porque o grande mal é pararmos nos nossos pecados, esquecermos a nossa origem, esquecermos a fonte que é boa, a fonte que é santa. São Paulo diz, na carta aos Coríntios, né, o amor tudo crê. E quando nós paramos e meditamos que o amor tudo crê, é esse amor que olha para mim, esse amor que olha para você e crê que você tem uma fonte santa, que você tem um coração bom, que você é capaz de grandes coisas, muito mais além do que as poluições aparentemente vistas. É lamentável quando nós paramos só na imperfeição do outro, nas limitações do outro. Me permita dizer também que eu, particularmente, Padre Rafael, não acredito que um ser humano tenha defeito. Aí se você pudesse jogar uma pedra e dizer, eu não acredito nisso que o padre está falando, aí sim, eu confirmo mais uma vez o que eu acabei de falar. Eu não acredito que o ser humano tenha defeitos. Sabe por quê? Porque quando nós falamos quando alguém tem defeito, eu estou reduzindo a pessoa a um objeto. A sua geladeira já quebrou? Você já pediu para alguém vir consertar a sua geladeira, o seu carro, o seu fogão, algum objeto na sua casa, uma roupa? Agora, está rasgada, a gente vai lá, costura, conserta. Objeto sempre são capazes ou ali na limitação do defeito. Você vai lá e conserta de alguma forma. Ser humano não. Ser humano não tem defeito porque a sua fonte é Deus, a sua origem é Deus. Lembra lá do início da Sagrada Escritura?
Deus que cria o homem e a mulher à imagem e semelhança sua. Como eu posso dizer que tem um defeito se o meu Criador é perfeito, é santo? Se a minha fonte, a minha origem é santa? Querido, eu não sei qual é o ponto que você parou na vida. Eu não sei quais são os pontos de poluições que estão aí percorrendo a sua história ou que tem contaminado o seu coração. Se você tem ciência deles, hoje o tema é esse. Você é ciente dos seus pecados? Você vai ligar para nós, vai pedir uma orientação, você vai pedir orações, que talvez você esteja aí afogando e afogado, me permita dizer, nos seus rios poluídos. Mas hoje o Madrugada de Bênçãos é essa mão amiga que se estende para dizer, há esperança para você. É o Senhor que diz para você que está em casa, para você que está caído, para você que não tem esperança, para você que se acha a pior criatura do mundo, um rio como o Tietê, da grande cidade de São Paulo, poluída. Mas o Senhor hoje entra na sua casa hoje com uma proposta nova. Ele quer dar esperança ao seu coração. Ele quer reerguer a sua vida.